eu participei de grupo de homens e de grupo de mulheres. Então, se a gente já for pensar, né, por que num CAPS-AD a gente precisa, pensando no tratamento de uso de substâncias, né, a gente precisa separar homens e mulheres para pensar um tratamento, também já era uma questão para mim à época, né? E aí isso também vai se desdobrar no meu trabalho de conclusão, que é também se perguntar um pouco sobre isso. Não estava tão nítido ainda na época as questões de gênero, isso é uma coisa interessante também. Isso só foi se desenvolvendo depois, eu me formei em 2016, então se a gente for pensar, 2011 a 2016, as questões de gênero elas não estavam tão robustas assim no currículo da graduação, né? Então que bom a gente já vê, né, conversas com outras pessoas assim agora em outras instituições, a gente já vê que isso já vem se modificando também, mas naquela época isso não era uma questão tão incisiva, né? Tinham leituras de gênero que já aconteciam, mas o estudo e o questionamento sobre isso a partir da perspectiva de gênero não estava tão colocado. Aí depois eu também fui para residência em Rio Grande, né? Fiz residência em saúde da família. Aí também fiz grupos de mulheres e escutas de mulheres na unidade básica de saúde. Então, grupos de gestantes, grupos de mulheres com hipertensão e diabetes, são dois focos bem grandes de trabalho das unidades de saúde, né? Grupos de gestantes e grupos de hipertensão e diabetes. Bem no foco da promoção e prevenção. Então, aí também já apareciam várias questões, assim, que não apareciam para os homens, por exemplo, o grupo de hipertensão e diabetes. As mulheres se preocupavam em aprender novas receitas, como é que eu vou cozinhar, como é que eu vou fazer, onde é que eu vou comprar. Enquanto na narrativa dos homens, a questão do cuidado, e também não só de si, mas da família, isso aparecia bem marcado. Assim. A questão da gestação, da maternidade. Depois eu fui trabalhar no CAPS 2, também trabalhei com outras mulheres. E aí eu começo o mestrado em psicologia social aqui em Porto Alegre. E aí começa a pandemia, modifica muita coisa no campo, né? No campo seria onde eu trabalhava o CAPS. Aí se modifica bastante e aí eu acabo entrando então na clínica feminista na perspectiva da interseccionalidade, que é um projeto de extensão aqui da universidade, junto com a clínica de atendimento psicológico e a pós-graduação, né, psicologia social. E aí é basicamente nesse campo assim que eu vou aprofundar os estudos de gênero e vou retomar todas essas experiências que eu tinha tido em outros espaços que me incomodavam e que eu não tinha encontrado então esse referencial teórico, metodológico, crítico para poder pensar esse cuidado que já existe. Assim. Então é interessante a gente pensar que já existe um cuidado colocado. Né? As mulheres já são cuidadas no campo das políticas públicas, mas a gente pensar que cuidado é esse que é oferecido, né? Como é que isso é construído, né? E esse cuidado, o que que ele produz para as mulheres também, né? E aí aqui, principalmente no campo da clínica feminista, é algo que na acolhida das mulheres, agora eu vou contar um pouquinho, né? Que espaço era esse, assim. Bom, é um grupo que durante a pandemia atendeu mulheres em situação de violência, clínica feminista, né? Era esse recorte assim, de atuação. E aí a gente pensava, né, basicamente, a violência familiar, violência conjugal, mas o que veio muito forte nas escutas é também a violência institucional, a violência de Estado, que é um pouquinho também que ao longo da minha fala talvez apareça, se não aparecer também vocês me perguntem, mas a violência institucional, principalmente aquela que é operada pelos agentes do Estado, pelos agentes das políticas públicas, seja nos espaços de saúde, nos espaços de educação, nos espaços de segurança, quando essa mulher vai procurar fazer um boletim de ocorrência, quando ela vai procurar, né, todo o respaldo jurídico que o Brasil tem, né, a gente tem uma lei Maria da Penha, enfim, tem agora também violência psicológica, a gente tem caracterizado pela legislação, enfim, né, quando ela vai buscar isso, ela também enfrenta outras barreiras, apesar da legislação amparar, né, esse cuidado, esses trâmites, enfim. Então, para a gente também pensar, retomando, né, o que eu tinha de experiência nos espaços que eu participei, a violência institucional também aquela quando a gente não legitima uma violência, né? Por exemplo, quando a gente diz que o casamento é assim mesmo,
que, né, a gente vai naturalizando uma série de violências enquanto profissionais que deveriam estar atentos a isso. Assim. Bom, e aí eu faço, né, esse percurso me estendi, assim, de 3 anos de inserção na CLIF, faço a minha pesquisa de mestrado nessa imersão, assim, com essa equipe. Daí depois, né, finalizo o mestrado, eu começo a trabalhar em outro lugar, hoje eu sou analista de projetos e políticas públicas na política de educação do Estado, então também acabei mudando muito o foco de trabalho, porque é isso, a gente precisa trabalhar, então a gente vai onde tem emprego, né, e acabou mudando, assim, não trabalho mais na política de saúde, então isso é também uma coisa que eu estou me achando. No meio disso, inicio o doutorado também, e que agora é um limbo, não sei o que faço, estou começando, mas ainda estou bastante presa nessa pesquisa do mestrado, assim, na experiência que foi bastante significativa, assim, né? Então, aí, para contar para vocês um pouco disso, assim, que o objetivo, né, era pensar esse dispositivo clínico que são os grupos de escuta, né? Então, também retomar essas outras experiências que eu tinha tido com grupos de escuta. E por que grupos também, né? Se a gente for pensar o feminismo como um movimento social, ele também é a articulação de mulheres, ele também é a roda de mulheres, ele é a associação de mulheres para essa organização, né? Se a gente for pensar na história do feminismo, e também é um movimento social que vai entrar na academia, que vai também iniciar os estudos de gênero. Então, a academia ela não está fora, né, do que se produz socialmente. Então, os estudos de gênero eles iniciam também por conta desse movimento. E também a gente precisa entender que o feminismo é esse que adentrou a academia, né? O feminismo é esse que foi possibilitado que entrasse na academia. Porque então o feminismo, né? Mas por que grupo então nesse recorte? Para a gente pensar que bom, se foi